Pra quem não tá ligado, agora a gente pega aquele momento pra gente recomendar que, pô, vagabundo, você não viu Totoro ainda? A viagem não. O meu vizinho Totoro, o meu amigo Totoro, depende da época. O meu VHSzinho era meu amigo Totoro, não era nem meu vizinho, que é o título correto. Tá ali a história de uma família, né? O pai se muda pro interior com suas 2 filhas porque a mãe tá no hospital e tal, elas vão visitar a mãe de vez em quando. Mas é uma família muito pacata do interior, né? Ali vivendo, tentando se estabilizar nessa nova casa. E essas garotas estão ali brincando pelo mato, elas acabam encontrando umas criaturas meio diferentes ali, que são os Totoros, né? Umas criaturas místicas, uma coisa ali que não se tem exatamente uma explicação, que elas brincam com eles ali. E é meio esquisito porque é isso a sinopse do filme. Tipo, as crianças se mudam pro interior. E aí tem toda uma discussão. Tipo, pra mim, depois que eu assisto, reassisto, a discussão principal e fundamental de Totoro é sobre respeito e crescimento. E aí a gente entra tanto na questão ambiental, que o Miyazaki é muito preocupado com isso desde sempre. Sim, todos os filmes do Estúdio Ghibli acabam retratando isso. Né? A questão da ecologia, o respeito à natureza e como sem ela a gente não existe. Se a gente continuar destruindo, a gente não vai mais existir. E esse respeito das pessoas, porque a gente está vendo ali do ponto de vista de 2 crianças. E eu acho que eles, de todas as coisas que a gente tem, o One Piece às vezes consegue fazer um pouquinho disso, porque tem outro tipo de vibe, mas retratar uma criança como criança. Essa é uma coisa que é muito única, que os caras conseguem fazer, que o pessoal não consegue retratar desse jeito. É porque... Colocar o pessoal brincando, e elas correm, ela dá uma escorregadinha e sai correndo de novo, e continua indo pra um canto, e é meio descompromissado, e é bestinha, e vai caindo. É porque você falou uma coisa muito interessante, porque os filmes, eles são mais maduros, a temática em si. E eu acho que aí entra o grande diferencial, porque você pega pra ver um jovem num shonen, cara, é sempre aquele moleque bobão, que não conversa com a menina porque tem vergonha. Aquele mesmo papo, aquele clichê que, assim, todo dia você vê. Lá não, ele retrata como uma criança mesmo. Então ele traz um pouco, ele humaniza mais. É humano. Tipo, é humano. Quando eu fui rever... É reconhecível. Eu fui rever e vi as crianças brincando, elas vão brincando, ela puxa um pedaço de pau assim da entrada da casa, e aí o pau tá meio podre, e ele dá aquela tremida. E eu percebi que eu fiquei aflito, mas as crianças estavam nem aí. Porque elas são crianças, elas não estão nem vendo que o pau tá meio podre. Elas estão correndo, caiu, escorregou, sai correndo de novo e dá mortal, cai no chão, come terra. Não estão nem aí porque ela tem essa vibe de tranquilidade. E por mais que o filme tenha sido feito, acho que da década de 80, Totoro, na hora que eu assisti aquilo, eu percebi que eu tava muito no cara da capital. Que até é meio retratado essa pessoa da capital, porque eles estão se mudando pro interior. O cara da capital que se preocupa com coisa nada a ver. Eu tava preocupado com a criança de pixel, que não existe. Mas eu tava, tipo, ali aflito. E o filme é todo tranquilo, outra vibe pra você despreocupar e perceber que você se preocupa com as coisas que não tem sentido. É uma verdadeira viagem audiovisual. 88, né? E aí, tipo... 88, 98... 30 anos depois, o cara falou... Irmão, você, Guto, do Brasil, Campinas, tá preocupado com coisa que não devia. Ele nem sabia que um Guto ia existir. Ele nem pensou em nada disso, mas ele conseguiu se conectar com o Guto daquele momento e falar, tá... Então a gente tem que ser um pouco mais que nessas crianças. Dar aquela corrida, dar uma risada, ficar mais ali tranquilo. E depois entender sobre como as coisas vão se complementando. Né? A cena de Totoro, inclusive, que ia ser minha primeira tatuagem. Não sei o quanto você lembra de Totoro. Faz tempo que eu assisti. Aquela cena, depois que elas encontram o Totoro pela floresta, tem alguns encontros com ele. Ele leva umas sementinhas. E aí elas têm um momento ali que elas não sabem se é real, se é sonho. E parece realmente ser um sonho. Que elas estão juntas, vão lá com o Totoro, botam as sementinhas no chão e elas ficam fazendo uma dancinha, meio Nikadance, assim, em volta do negócio e começa a crescer as arvorezinhas. E depois elas ficam ali, né, com os guarda-chuvinhos e tal, levantando, aquela trilha épica do filme, assim, as árvores crescendo e criam uma árvore gigantesca, aquela coisa absurda, que é uma árvore que vai estar ali para proteger todo mundo que está embaixo e tudo mais. Aí depois elas acordam no dia seguinte, sem saber se aquilo é real ou não, mas tinha umas coisas de árvore ali. E todo esse filme vai passando essa sensação de proteção e de como a gente precisa respeitar um ao outro e se ajudar para poder proteger todo mundo. Tipo, seja o símbolozinho da cena clássica de Totoro, que eles estão com o guarda-chuvinha no ponto de ônibus, que é o guarda-chuvinha que ela pega e dá pro Totoro. Tipo, ela podia estar só se cobrindo, ela ajuda o bichinho. Né, cara? Tipo, você consegue ver por essa ótica só de leve, de ficar tranquilo. Mas você pega esses detalhes, você vai entendendo qual que é a mensagem do negócio.
de respeito, o pessoal tá junto, poder se ajudar para um dia poder buscar um dia melhor, um mundo melhor. A mãe delas vai ficar bem, vai passar tudo aquilo, vai todo mundo ficar tranquilo de novo. Mas precisa de todo mundo junto ali. Para mim, essa mensagem de Totoro. E ela não é uma mensagem que necessariamente as pessoas que viam comigo quando era criança lembram do filme. Sim. Mas elas carregam um pouquinho disso. Por mais que elas não saibam. E elas lembram desse filme com muito carinho. Isso me pega muito porque eu não consigo nem dizer como que a pessoa faz um negócio desse. Eu falo, não, vou planejar aqui para fazer com que as pessoas... Você não lembra de nada, mas às vezes você olha uma coisa e fala, caramba, olha. É tão fica um fragmentinho lá na mente, né?